imensa satisfação que eu estou aqui para partilhar com vocês a experiência da Comissão Intergestores de Inhumas, Cooperação e Corresponsabilização na Rede de Atenção à Saúde. Sou Patrícia Palmeira, atual gestora desse município. Inhumas está no centro do estado de Goiás, na Macro Centro-Oeste, na região de saúde central. Estimados pelo IBGE para esse ano, temos só 53 mil pessoas, mas, na realidade, cadastradas e vinculadas a 19 equipes de estratégia de saúde da família, temos quase 57 mil, representando mais de 100% de cobertura. Temos ainda 17 equipes de saúde bucal, equipe multiprofissional, EMAESM, CAPS-1, SAD, que é o Melhor em Casa, UPA, Hospital Municipal e SAMU, compondo a nossa rede de atenção. A ideia do projeto ela nasceu depois de tantas reuniões mensais bem produtivas entre esses coordenadores da rede e a gestão. Muitas das vezes, só a gestão trazia pautas e o silêncio por parte dos coordenadores nos preocupava. Outras vezes, eles traziam assuntos segmentados, advindos de demandas reativas, e os encaminhamentos e as soluções apresentadas eram como uma lista de necessidades e ou desejos pessoais. Sem contar que algum coordenador só aparecia quando tinha pauta do seu ponto de atenção. Isso porque não havia o entendimento de que os problemas das outras coordenações afetariam o seu ponto de atenção e a rede como um todo. Então, por isso, os encaminhamentos adotados eles não impactavam a rede de forma integral. Se eu tinha problema pontual advindo de demandas reativas, os problemas eram postergados e não, de fato, resolvidos. E aí, então, nesse cenário, havia responsabilização por parte dos coordenadores? Não. Havia liderança? Também não. Então, todas as demandas de micro a macro, eles traziam para que eu, enquanto gestora, resolvesse. Era a terceirização dos problemas e era confortável dizer, eu já passei o problema para a secretária. Razão pela qual nós decidimos adotar essa estratégia de instrumentalizar a reunião, trazendo elas para o formato de uma instância de pactuação, expressão das demandas, tanto da gestão quanto dos coordenadores, a exemplo do que acontece nessas instâncias de pactuação como CIR, CIB e CIT. E aí, então, o objetivo geral era qualificar a comunicação, tornando-a permanente e contínua, tanto entre coordenadores e gestão, criar uma cogestão e com fomento sempre à negociação e à decisão. Uma via de mão dupla mesmo, todos com o mesmo propósito, caminhando com o mesmo objetivo. Os objetivos específicos, fortalecer a característica de líder do coordenador para ele transformar a realidade em que atua, estimular a capacidade gerencial para ele intervir em todos os pontos de atenção, não só no seu ponto de atuação original, fomentar a cooperação e interdependência entre eles, tanto para liderar pessoas quanto para gerir processos, promover o reconhecimento da rede como um único sistema integrado e construir decisões de forma cooperada e consensual. Para a metodologia, para trazer as nossas reuniões para esse formato de uma CIB, nós criamos 3 categorias para a inclusão das pautas: apresentação e discussão, discussão e pactuação e informe, tentando fomentar a negociação e tornar essas reuniões mais produtivas. Para a primeira reunião acontecer, nós recebemos cada coordenador individualmente para explicar a estratégia e qualificar a pauta. Aqui, a gente trabalhava aquela tal lista de necessidades. Um exemplo, listado aqui na pauta, que é o SAD, solicitando a contratação de mais profissionais. Aí a gente ia para o filtro. Era impedir que a pauta subisse, o filtro? Não. O filtro era estruturar essa pauta para demanda de pacientes chegando no SAD, no Serviço de Atendimento Domiciliar, maior do que a capacidade de profissionais atuantes. Aí a gente enquadrava essa pauta em uma das 3 categorias, no caso aqui exemplificado ficou em apresentação e discussão, definia o responsável, que era o coordenador, o apresentador, que não necessariamente precisava ser o coordenador, tempo de apresentação e, quando o documento estava consolidado, a gente encaminhava para todos os coordenadores com 3 dias de antecedência da reunião. Ali dava-se o primeiro contato deles com as necessidades dos outros pontos de atenção. Aí, então, a reunião acontecia. Durante a reunião, todos os coordenadores eram responsáveis por contribuir com os encaminhamentos de cada ponto apresentado. Nesse caso aqui, durante a discussão, ficou notório que a maior parte dos pacientes que estavam chegando no SAD tinham um perfil AD1, que deveriam estar sendo acompanhados lá pela equipe de estratégia, através da visita domiciliar. Então,
Após definido o encaminhamento, a gente inseria sob o respectivo ponto de pauta para oficializar esse documento e oficializar as decisões. No caso exemplificado, o encaminhamento foi: os pacientes só serão admitidos no SAD após avaliação da equipe da APS responsável por esse usuário. Aí, então, nós conseguimos, de fato, consolidar com esse projeto uma comissão intergestores, porque os coordenadores se tornaram gestores dos seus pontos de atenção, com reuniões mais eficientes, com caráter preventivo, antecipando problemas, reduzindo imprevistos, e houveram mudanças de comportamento positivas diante de situações adversas. Houve a definição mais acurada da competência funcional de cada ponto de atenção, tanto por parte da população que busca o serviço, quanto dos servidores. Isso aumentou a capacidade de resposta das demandas em tempo mais oportuno. Houve a assunção das responsabilidades administrativas pelos coordenadores, que conheceram os outros pontos de atenção, enxergaram o sistema de forma integral, e, assim, eles se sentiram empoderados para sugerir, discutir e aplicar soluções que impactassem o sistema todo. Eles se tornaram provedores desse sistema. E a demanda, o tumulto de demandas, ele deixou de atrapalhar a vida do coordenador, que conseguiu desenvolver ações prioritárias como líder em grupos de trabalho. Esse resultado, para mim, foi fantástico. Eles entenderam que nós devemos trabalhar em função das necessidades de saúde da população. Tudo é muito dinâmico, advém da demanda, como ocorreu na pandemia, organização de serviços com base no cenário atual, enfrentamento das arboviroses, agilizar o resultado na APS, para que o imediatismo do diagnóstico na UPA parasse de ser atrativo e esses pacientes buscassem tratamento no seu território. E esse trabalho em conjunto ele impactou a qualidade de serviços, facilitou o acesso, aumentou a resolutividade da rede, ao passo que nossas ações e serviços são monitorados e avaliados constantemente. E, assim, a gente conseguiu mobilizar recursos estritamente necessários para cada ação e serviço. Um exemplo, no pior cenário da pandemia, a gente ainda conseguiu expandir serviços sem restringir acesso. Isso foi conferido pessoalmente pela equipe da DAPS, do Ministério da Saúde, em visita ao nosso município em agosto do ano passado. Então, houve redução drástica do desperdício. Com isso, a gente conseguiu melhorar a organização e desempenho dos pontos de atenção, que refletiu diretamente na melhora dos indicadores de saúde do município. Aqui, ilustrado Previne Brasil, a gente alcançou 98,7% do incentivo financeiro agora, e aguardamos ansiosos que, com essa reavaliação, a gente alcance aqui, melhore ainda mais essa porcentagem. Concluindo, a gente consolidou em Inhumas um espaço prático e eficiente de governança, onde poder e responsabilidade são, de fato, divididos entre os coordenadores da rede de atenção e a gestão. As políticas são construídas por todos os atores envolvidos: servidores, gestão, coordenadores, Conselho Municipal de Saúde, Legislativo, e, assim, com essa dispensação de recursos estritamente necessários. Por quê? Porque vem das reais demandas do município, tornou-se uma via de mão dupla. E as ações e os serviços eles estão organizados conforme os instrumentos de planejamento do SUS, conforme o que está lá na Programação Anual de Saúde, no plano do quadriênio, no plano municipal de governo. E, à medida do que está proposto aqui se torna insuficiente, coordenadores, gestão, conselhos de saúde sentam, conseguem editá-los e atualizá-lo para trazer resultados mais satisfatórios em tempo mais oportuno. Com isso, nós tivemos melhoras no aspecto preventivo e recuperativo, além de ficar só ofertando consultas desgovernadas. Assim, eu me despeço de vocês com a frase de Donald McKinnon: liderança é ação e não posição. Gratidão.